Alicitieme Tanaka. Boa noite, tio. Em algumas casas de famílias japonesas é comum ter um altar, sim, para rezar para os parentes falecidos. Sim. Isso mantém eles aqui? Sim. Eles reencarnam um dia? Sim. Mas vamos lá. A gente já teve pacientes orientais que tinham esse altar aos seus falecidos. São muitas exceções, o Alicitieme, que você tem que entender. Primeira coisa. Quem comprova que seus parentes realmente estão lá? A gente sempre falou no canal que existem 2 momentos na hora da morte. Um momento que faz com que o ser humano entenda e aceite a morte e ele vá direto para um processo de reencarnação, porque ele cria, obviamente, o desapego a tudo, ele aceita, reconhece que nós temos um tempo de vida, você tem um prazo de validade. Esse prazo de validade, ele obviamente segue uma média de idade, 85 anos, 90 anos, que é o que você vai ter de vida, considerando uma morte natural, sem, obviamente, doenças terminais ou aquela bala perdida, né, que sempre te encontra. Mas, considerando uma morte natural, você vai ter ali 80, 90 anos de vida. Quando você está com 90 anos de vida, você vê os seus netos crescendo, você vê as pessoas, a humanidade evoluindo, você fala: "Cara, tá na hora de eu, né, aceitar que eu não vou mais ficar aqui". E você morre, a sua consciência é elevada. Se a sua mãe, o seu pai ou o seu avô, eles passaram por esse processo e você cria o, Butsodan voltado ao seu familiar que faleceu, possivelmente ele não está aqui. Por quê? Porque ele reencarna. Então, para quem que você está orando? Quando você cria uma forma de pensamento dizendo: "Estou oferecendo isso para um falecido, estou oferecendo isso aqui para o meu pai que faleceu, para minha mãe que faleceu", você coloca os alimentos ali oferecendo para os mortos, realmente os mortos vêm comer, mas isso não significa que os seus falecidos é que estão se alimentando daquela energia que você colocou no altar, e sim qualquer obsessor que queira se manifestar na sua casa. Veja, eu tenho aqui em casa um altar específico para consciências de pessoas falecidas. A gente faz oferenda a todos os seres sencientes que são, a grosso modo, chamados de obsessores pelos espíritas, mas eles têm um nome específico dentro do budismo. E ele é um altar específico, separado do meu altar principal. E na hora que eu faço isso, eu estou oferecendo certas substâncias auspiciosas para que eles venham realmente. Então eu atraio obsessores. E nós não estamos falando de um ou dois, estamos falando de dezenas a centenas de consciências que vêm se alimentar dessas substâncias que eu coloco no altar, sabe? Provavelmente qualquer parente de vocês podem ter aparecido aqui. Por quê? Porque ele se torna um obsessor e ele vai ficar vagando. Então eu faço propositalmente para que todos sejam beneficiados e não somente um parente, mas sim todos aqueles que realmente venham a receber essa energia, tá? A gente chama isso de beneficiar todos os seres sencientes e tem uma prática budista sobre isso. Há muitos, aqueles que se convertem ao budismo tibetano, eles aprendem a fazer uma dessas cerimônias, tá? Tem várias. Então a gente faz um encaminhamento natural por meio da percepção, por meio da troca desses aromas, alimentos, objetos auspiciosos que o cara olha e fala: "Caracoles, eu tô morto". Porque ele percebe que ele não consegue mais pegar, ele percebe que ele não consegue mais comer, ele percebe que não tem mais nada que faça com que ele entenda que ele está vivo. E aí ele naturalmente reencarna, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, Alice, quando você tem um altar montado dentro de casa, porque você nunca sabe quem vem pegar. Você não tem certeza que seu parente está ali. Pode ser qualquer energia que se aproxime para se alimentar disso, tá? Então, tome muito cuidado, tá? São práticas complicadas.